Voltamos então para o quarto bloco da nossa aula, falando sobre procedimento da licitação, fases interna e externa. Então, já conversamos até então sobre toda a fase interna, toda a fase preparatória, falamos sobre planejamento, sobre requisição do objeto, estimativa, né, todo aquele fluxo de preparação que a nova lei de licitações, né, enfatizou e detalhou um pouco mais, se comparado à lei 8666. E, a partir de então, né, falaremos sobre julgamento das propostas. Então, podemos voltar para os slides? Na fase externa, pessoal, já tratamos, né, do edital, dos elementos do edital. Seguindo aqui, falaremos um pouquinho sobre o julgamento das propostas. Vamos lá. Destaquei alguns artigos nos slides para vocês. Porque, gente, quando falamos na fase de julgamento das propostas do procedimento licitatório, nós estamos falando o quê? Estamos falando que aquele edital foi para a rua, né? Como a gente fala no dia a dia ali da licitação, aquele edital foi publicado, os eventuais interessados já têm ali informação, né, de que há um objeto a ser contratado, já tem todas as regras do edital, e próximo passo serão essas empresas apresentarão suas respectivas propostas. Pode ser somente uma proposta financeira, pode ser uma proposta técnica, uma proposta financeira, a depender do tipo de licitação, né? Da modalidade de licitação, enfim, do regramento do edital, certo? O artigo 55, pessoal, ele traz, não vou ler tudo, claro, né? Porque são muitos prazos, mas fica como referência para vocês. Ele traz o prazo para apresentação das propostas ou lances, né? A depender da modalidade. Então, aqui a lei dispõe no sentido de prazos mínimos, tá? Então, esses são os prazos mínimos que nós temos em relação à aquisição de bens, né? Ou no caso de prestação de serviços ou obras, tá? Então, 8 dias, 15 dias, 10, 25, a depender do critério de julgamento, tá? E esse prazo, claro, ele deve constar do edital. Então, vai ter lá no edital um item, né? Abertura das propostas se dará no dia tal, horário tal, obedecendo, no caso, esses prazos do 55. Detalhe que são prazos mínimos, como eu falei com vocês, né? Pode ser que a administração entenda que a empresa precise de um prazo maior para elaborar as empresas, né? Precisem de prazos maiores para elaborarem suas propostas. Pode ser um serviço muito técnico, né? Algo muito específico, que talvez, no caso aqui, 15 dias, 8 dias, não sejam suficientes. Então, a critério da administração, podemos ter, tá, uma extensão desses prazos, certo? Um item que eu até me recordei agora, gente, para falar com vocês, né, sobre a lei de licitações, me recordei porque estamos falando de apresentação de propostas, né? Geralmente, os processos licitatórios, até antes da 1433, a preferência pela administração nos últimos tempos foi por conduzir esse procedimento de licitação por um meio eletrônico, né? Então, geralmente, por portais de compras e contratações eletrônicos, mas a Lei 8666, claro, não enfatizava a questão eletrônica, até porque a lei é de 93, né? E com essa nova lei de licitações de 2021, a regra geral é o meio eletrônico, tá? Excepcionalmente, que poderá ser feito de forma presencial, desde que devidamente justificado, devidamente motivado, tá bom? Então, só esse adendo, porque como estamos falando de apresentação de propostas, né? Se a gente lembrar lá daquele momento antigo da 8666, dos envelopes lacrados, né? Daquelas aberturas presenciais, hoje isso seria uma exceção, tá? A regra geral realmente é a preferência pelo meio eletrônico, tá? De condução do procedimento licitatório, certo? Então, o artigo 55 traz para a gente, né, os prazos mínimos para apresentação dessas propostas, ok? O 56, ele fala de modos de disputa, né? Não era algo que nós tínhamos na 8666, mas que a 1433 traz aqui. Então, o 56 diz, vejam aqui na leitura, que o modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente, aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes e decrescentes, ou fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo,
até a data e hora designadas para sua divulgação. Então, aqui vai ser, né, a opção da administração pública em definir um método ou outro, ou até conjuntamente, né? Pode ser que tenhamos momentos de abertura distintos, com estratégias distintas, mas o aberto teria essa publicidade, os lances seriam os lances, né? Geralmente o aberto é feito para lances, né? Os lances seriam públicos, teríamos esse aspecto da publicidade, e no fechado não, né? Teríamos mais uma questão de sigilo, tá? Então, nisso, claro, a administração vai ter que definir, né? E explicitar também em edital. E um outro aspecto ainda, quanto ao julgamento das propostas, está lá no artigo 58, que fala sobre garantia de proposta, tá? Caput 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta como requisito de pré-habilitação. Então, pessoal, não confundir, tá, gente? Garantia de proposta nessa fase, tá? De apresentação de propostas de julgamento com garantia contratual, diferente, tá? Aqui é uma garantia da proposta que a empresa, que o licitante está apresentando. Até para que a gente não tenha, né, aquela ideia de pessoas aventureiras que vão participar de uma licitação que nem estão acostumadas a fornecer aquele bem, aquele serviço, né, e queiram ali participar eventualmente daquilo, tá? Então, a garantia de proposta é para evitar essa ideia, né? E, claro, o artigo 58, os parágrafos, eles falam um pouquinho dessa garantia e fazem a limitação, tá? De 1% do valor da proposta para que aquele licitante possa garantir aquele preço, né? Garantir aquela proposta apresentada, tá bom? Então, só para não confundir garantia de proposta com garantia contratual, que são coisas totalmente distintas. Vocês verão lá na parte dos contratos, né, administrativos. Ok? Então, falamos um pouquinho de julgamento de propostas. De julgamento não, das propostas em si, né? Agora sim, o julgamento. Esse item dá o que falar. Questão do julgamento, gente. O julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes, ele parte, claro, de um parâmetro, né? Qual é o nosso parâmetro aqui? Aquele valor estimado da administração. Lembram lá da fase interna? Que o segundo item daquele nosso fluxo era valor estimado? Então, daquele valor estimado, aquilo é o parâmetro para que a administração, né, comissão de contratação, agente de contratação, comissão de licitação, enfim, quem quer que seja o responsável, possa analisar. Aquela proposta apresentada pelo licitante A, ela é realmente compatível com o meu preço base? Será que está muito acima do meu preço base? Está muito abaixo, né? Quando está muito abaixo, a gente chama de uma proposta inexequível, tá? E então essa é a base, é o parâmetro, né, para que nós possamos aí entender qual seria eventualmente depois, claro, né, a questão da classificação, tá? Qual proposta está em primeiro lugar, a proposta está em segundo lugar, terceiro lugar, assim sucessivamente. O artigo 33 da nova lei de licitações, ele traz para a gente os critérios de julgamento, né? Na 8666, nós já tínhamos os critérios de julgamento, né? Que a gente falava de tipos de licitação. Só que a 1433 acabou ampliando, tá, gente? Esses critérios de julgamento. Então, vejam, quais são os critérios que o 33 ele traz? Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior lance, maior desconto, técnica e preço, maior retorno econômico. É claro que o que nós mais estamos acostumados, né, no dia a dia das licitações é o critério de menor preço, né, que sempre é muito questionado assim, esse nome de menor preço, né, se é menor preço, se é melhor preço. Mas, enfim, sendo um critério mais objetivo, digamos assim, é basicamente comparar, né, a proposta, o valor estimado da administração, o orçamento que a administração tem, tá? E o preço, né, a proposta ofertada por aquele licitante. Então, pelo critério menor preço, venceria aquele licitante que, de fato, ofertasse o menor preço. Sempre, claro, dentro de alguns requisitos, né, gente? Temos aqui
por exemplo, a questão dos percentuais, né? O que seria compatível em relação a ser inexequível ou não ser inexequível, quantos por cento poderíamos ter a mais ou a menos em relação à proposta base, a proposta nossa, o valor estimado pela administração. Tá? Então, geralmente a gente, né, a maior parte dos procedimentos, eles ocorrem pelo menor preço. Tá? O maior desconto, ele não tinha previsão na Lei 8.666, é uma novidade, uma inovação da 14.133, tá? No critério de julgamento maior desconto, nós teríamos ter o que diferencial. A gente não poderia ter aquele orçamento sigiloso, né? No maior desconto, os licitantes, eles saberiam previamente o valor estimado pela administração pública. Então, eles dariam um desconto em cima daquele valor, né? Quem ofertar esse desconto mais relevante, né, seria o vencedor. Tá? Em linhas gerais, seria essa a dinâmica aí da questão do maior desconto. Menor técnico ou conteúdo artístico, geralmente para trabalhos técnicos, né, ou artísticos, então avaliaríamos predominantemente a técnica, né? Técnica e preço também tem essa relação, só que a gente coloca o preço com um percentual aí de 70-30, né? 70% de relevância para a técnica e 30% de relevância para o preço. E aqui a gente poderia aplicar em outros objetos que não fossem somente de conteúdo artístico, ok? Maior lance, no caso da modalidade leilão, né, especificamente. Então, teríamos o maior lance. E o maior retorno econômico. Aí seria mais uma análise, tá, gente? Seria um critério de julgamento que demandaria uma maior análise do que seria esse retorno econômico. Então, para contratos geralmente mais complexos, voltados para questões de gestão, né, questões voltadas para a saúde, é muito comum termos esse critério de julgamento do retorno econômico. Também é uma inovação da Lei 14.133, tá? Deixa eu ver se eu quero destacar algo aqui com vocês. Já falei, né? 70% e 30% da técnica e preço. No máximo, tá, gente? Técnica e preço, 70% técnica, 30% preço, tá? Parâmetros máximos. Mas pode, dentro dessa margem, termos outros parâmetros, tá bom? Então, esses seriam os critérios de julgamento do artigo 33. Agora, basta o critério de julgamento? Não, né? O critério de julgamento, é claro, vai vir explícito no edital, até para que os licitantes possam saber, né, como aquele objeto, como aquela proposta, como aquele objeto será contratado, como as propostas dele serão analisadas, né? É a regra do jogo, então precisa estar explícito no edital qual o critério de julgamento. Mas não é tão somente isso, né? As propostas, após serem julgadas, após cada orçamento apresentado por cada empresa, passar por uma análise econômico-financeira técnica, né? Vai depender, claro, do tipo, né, de contratação, do critério de julgamento, é necessário que a comissão de licitação, né, ou comissão de contratação, ou agente de contratação, quem estiver conduzindo o procedimento, faça a classificação das propostas. Então, quem ficou em primeiro lugar, né? Quem ficou em segundo, em terceiro, e assim sucessivamente. Só que não é uma análise simples, né, gente? É uma análise que requer alguma técnica. Então, lembram lá na estimativa de preço da administração? Eu falei com vocês, é um parâmetro importante para a classificação ou desclassificação de propostas. Então, eu não necessariamente vou ter um valor fechado. Geralmente não tem, né? Eu preciso entender de que forma aquele licitante chegou àquele valor final. Como ele fez a demonstração, né, de formação de preços dele. Quais foram os itens que ele considerou dentro daquela proposta, dentro daquele orçamento. Eu não tenho como avaliar só o valor final. Meu valor estimado, eu, administração, era 100 mil. Licitante A ofereceu 90, está em primeiro lugar. Licitante B ofereceu 95, está em segundo. Licitante C ofereceu 100, está em terceiro. Não é tão simples assim, né? É necessário que a administração pormenorize, e geralmente essa análise, ela deve, pelo menos, né, ser feita por um especialista, tá, gente? Por alguém especializado nessas questões de formação de preços, tá? Identificar como se chegou àquela proposta.
Até porque, na prática, pessoal, essa questão das propostas, ela tem grande influência no gerenciamento e na fiscalização de contratos. Né? Pode nem parecer, a proposta do licitante, né, vai ter um resquício lá na administração, na gestão do contrato. Sim, terá, tá? Terá, e por quê? Porque quem vai, por exemplo, fazer a medição dos serviços? O que é medição de serviços? No objeto que seja, claro, né? Prestação de um serviço. O que é medição de serviço? É o fiscal do contrato, né? Mensalmente, medir, entre aspas, né? Quais foram os serviços executados pela empresa contratada. Né? Então, ela executou tantos metros quadrados daquela obra. Ela entregou tantos itens daquele produto, do item 2 da planilha lá de preços. Ele prestou determinado serviço em 3 andares desse prédio durante 4 dias na semana, enfim. Ou seja, o fiscal do contrato ele vai fazer esse levantamento mensal do que foi executado pela empresa contratada. E, claro, para o fiscal do contrato fazer esse levantamento mensal ou periódico, né, pode ser uma outra periodicidade, ele vai a partir dessa medição, contabilizar qual o valor que aquela empresa terá de remuneração naquele mês respectivo ou naquele período respectivo, tá? Agora, como que ela faz essa medição e a respectiva contabilização dos valores? Ela vai considerar o valor contratual e a proposta apresentada ali por aquela empresa. Então, eventualmente, vamos supor, o valor final, tá? O valor final da proposta está compatível, dentro do valor estimado. Só que dentro daquela formação de preços, a empresa, lá a gente chama às vezes na prática de DFP, né, demonstrativo de formação de preços. Lá no DFP da empresa, tem lá 10 itens que compõem o orçamento dela, tá? Ou planilha de preços, né? Planilha de preços unitários também é comum. Tem 10 itens daquela planilha, sendo que ela colocou 70% do contrato no item 1, por exemplo, e distribuiu os outros 30% sobre os outros 9 itens. Imaginem se a forma de medição contemplar o item 1 de uma forma mais contundente. Ela talvez receba grande parte do valor contratual dela logo no início do contrato, né? E com isso nós podemos ter problemas na execução contratual, ou seja, durante o contrato pode faltar dinheiro, né? Então isso pode acontecer, tá, gente? É claro que especialistas nessa questão de formação de preços podem explicar isso de uma forma muito mais técnica, tá? Mas é o que nós chamamos na prática de jogo de planilhas. Não sei se vocês já ouviram falar ou se alguém já presenciou alguma problemática em torno dessa questão. Esse jogo de planilhas, às vezes as empresas fazem de má fé, tá? Com esse objetivo, né, de desequilibrar o contrato a favor dela. Então, ela acaba recebendo um valor muito considerável no início da execução contratual e da metade para frente, por exemplo, né, aquilo ali ficará comprometido. Aí vai acabar sendo motivo de aditivo contratual, né, de outras questões. Então, por isso a importância de uma análise mais minuciosa, tá? Mais minuciosa das propostas para se evitar isso. Não tem como olhar só o preço fechado, tá? Não tem como olhar só o preço final. É necessário que se tenha uma análise crítica da proposta, item a item, o que compôs, as questões tributárias, né, e tudo mais, tá? Agora, gente, voltando aqui para o slide, na questão do artigo 59 que eu destaquei para vocês, o caput fala sobre o quê? Sobre os motivos pelos quais nós podemos desclassificar propostas. Se a ideia é o julgamento da proposta e, consequentemente, a classificação dessas propostas, significa que algumas poderão ser desclassificadas, concordam? Então, como a comissão ou agente de contratação, ele pode desclassificar essas propostas com base nesses motivos do artigo 59. Então, por exemplo, se a proposta contiver algum vício insanável. Vícios sanáveis, ok, tá, gente? Pode ser que a comissão analise e verifique algum vício ali, algum erro na formação do preço. Considerou o item 1 no lugar do item 3. A comissão pode pedir para retificar a proposta, claro, sem alterar o valor final, tá? É só uma questão formal, né? De conteúdo ali da proposta, tá? Então, podemos ter vícios
desclassificação em razão de vícios insanáveis. Podemos ter desclassificação por não atendimento à especificação técnica. Então, aqui seria uma desclassificação não pela questão financeira orçamentária, e sim pela técnica, né? Em especial naqueles critérios de julgamento que envolvem técnica e preço. Então, se envolver técnica e preço, aí eu vejo lá na técnica, não atendeu o item, sei lá, 3.2 do edital, né, da especificação técnica, desculpe. Eu posso fazer a desclassificação com base nesse fundamento, ok? E é importante fundamentar, tá, pessoal? Até porque cabe recurso, né, da classificação das propostas, tá bom? Outro motivo de desclassificação: preços inexequíveis ou acima do estimado. Preço inexequível é aquele preço que está muito abaixo do que está estimado, do que foi estimado pela administração, tá? E preço inexequível corre-se um grande risco daquela empresa que eventualmente seja contratada não conseguir executar aquele objeto contratual, tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, em empresas que nunca tenham executado aquele determinado serviço ou fornecido aquele determinado bem, e é a primeira vez que fazem proposta, né? Colocam um valor muito aquém do que poderia ser realizado. Então, nessa análise detalhada, mais minuciosa da proposta do licitante, a administração pode perceber que esse preço está inexequível, né? Ele está incompatível, talvez seja impossível, cause grandes problemas, né? Daquela proposta poder ser executada. Aí eu até destaco aqui para vocês um artigo. Ó, dentro do artigo 59, nós temos o parágrafo 4º. Ele dispõe no seguinte sentido: no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Então, na 8666, nós nem tínhamos essa referência, né? Mas a 1433, ela traz essa referência do que seria inexequível. Então, aqui temos um parâmetro, tá, de 75%. Se a gente tem, né, por exemplo, um orçamento da administração, valor estimado em 100 mil, e a empresa oferta abaixo de 75 mil, né, seria uma proposta inexequível, tá? Então, preço inexequível seria um motivo, né, de desclassificação, ou preços acima do estimado. Então, podemos ter valores muito acima, né, do estimado pela administração. Então, estimamos em 100 mil, a empresa apresentou 200 mil, o dobro do que a administração apresentou, né? Como iremos contratar tendo essa discrepância, tá? Então, também é motivo de desclassificação. E pode ser, gente, por exemplo, até indo para o próximo item, né, da não demonstração da execuibilidade da proposta, pode ser que a administração identifique, tá? Pode ser que a administração identifique que aquela proposta pode ser inexequível e solicite ao licitante: olha, me demonstre a execuibilidade dessa proposta. Eu acho que ela é inexequível. A administração vai falar, né? Eu acho que ela é inexequível por tais e tais motivos. Me demonstre, né, concretamente, com uma análise técnica financeira, que será possível você executar esse serviço, né? Que será possível, que essa sua proposta de fato é exequível. Se o licitante for instado a se manifestar, né, em relação à demonstração dessa execuibilidade e não conseguir demonstrar, né, por A mais B, que realmente ele pode executar aquele serviço, também pode ser um motivo de desclassificação, tá? Geralmente a administração faz isso quando tem poucas propostas. Então, vamos supor, abrimos lá, fizemos a abertura dos envelopes entre aspas, tá? A abertura das propostas, né? E só vieram 2 empresas ou 3 empresas. Então, como temos um número muito reduzido de propostas apresentadas, então talvez seja estratégico para a administração realmente ir àquele licitante e perguntar: olha, você consegue realmente executar? Me demonstra isso aqui, tá? E se o licitante demonstrar, ok, pode até ser classificada, né? Se a administração se convencer ali pelo que ele apresentou tecnicamente. Ou então, se ele não conseguir demonstrar, aí, de fato, né, ela vai ser desclassificada. Então, é mais um item aí de motivo para desclassificação, certo?
E um último item, um último motivo de desclassificação de propostas do artigo 59 é a desconformidade com as exigências do edital. Então, pode ser que não tenha nenhuma questão de preço, tá, gente? Mas se o licitante não cumprir alguma exigência do edital, ele também pode ser desclassificado. Claro que a administração, né, vai precisar fundamentar qual item ele não cumpriu do edital. Tá? Não apresentou alguma documentação, não cumpriu algum aspecto técnico lá que o edital previa, né? Alguma questão fiscal, tá? Então, também, se houver descumprimento de qualquer item do edital, é motivo de desclassificação, certo? Então, fechamos aqui? Fechamos. Então, se puder voltar a tela aqui para mim, só para a gente encerrar esse bloco. Então, pessoal, fechamos aqui desclassificação de propostas. Fechamos esse tema propostas, né? Apresentação, julgamento e classificação. Seguiremos no próximo bloco, né? Nesse fluxo aí da fase externa, tá bom? Até mais.